galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, no último dia desse estúdio improvisado. Amanhã estamos de volta, 100% comando figurino. Na verdade, o vídeo de hoje podia até ser um vídeo comum, onde a gente ia falar sobre alguns problemas ligados à área econômica, depois falar da turminha, da Agenda Verde, SG, que também tá ligado a algumas coisas econômicas, falar de esquerda e direita, falar de mudanças que o mundo vem aí observando, essa mudança de eras, mas um texto do Fernando Henrique Cardoso mudou tudo isso. Me deparei com um artigo do FHC, escrito em 2015, que eu falei assim, cara, estamos de volta no mesmo ponto. E isso, por um lado, é relativamente bem preocupante, por outro, até explica, principalmente porque a democracia está do jeito que ela está. Tem uma parte sensacional do texto que foi o que me fisgou, foi a informação que me levou até o texto, que o Fernando Henrique Cardoso falava que naquele momento, 10 anos atrás, estávamos numa mudança, onde o golpe não vinha mais pelo setor militar, vinha por outro local. Qual local é esse? É um lugar que vocês gostam muito. Enfim, vamos começar falando sobre isso, que vai nos dar base para percorrer o restante do vídeo, sempre tentando fazer uma análise, passado, presente, quem sabe questionando o futuro. Aí depois a gente entra aí no caos econômico, que os números realmente assim são assustadores. O dinheiro basicamente acabou para 2027, não tem mais, né? Lula jogou tudo aí. Na volta a gente paga, basicamente isso. Aí mostrar algumas inconsistências na área verde do governo, a sabotagem da própria esquerda, pra gente entrar na parte final. Vamos falar do Trump, vamos falar do Lula, Brasil, e também falar da turma do Lula lá, que fica na Ásia, enfim. Depois dessa longuíssima introdução, vejam só. Chegou a hora. Chegou a hora. Eita, é o que tá falando do FHC, viu? Temo havermos perdido o rumo da história e o fato da liderança nacional não perceber que a crise que se avizinha não é corriqueira. E o FHC na época, ele não estava falando só da crise econômica. Ele não estava só falando da crise econômica. O FHC temia as mudanças políticas que o Brasil viria enfrentar. Eu não sei se estava no radar dele que Bolsonaro seria eleito, mas se você para e pensa, faz um pouco de sentido o que o FHC estava falando. A forma como eu cheguei nesse texto é curioso. Eu falo para vocês no final. Mas vamos lá. Vamos tentar ver aqui e abstrair algumas coisas e entender também que o Fernando Henrique Cardoso tinha diversos interesses políticos em se posicionar e falar algumas coisas. Para mim tem erros de análise aqui que são grosseiros, que a própria história, os próprios fatos vão desmentir o FHC. Mas tem algumas coisas que mostram que realmente relembrar é viver e o governo Lula 3 é mais para o governo Dilma 3. Enfim. Quando eventualmente este artigo vier a ser lido, porque ele publicou em 1º de fevereiro às 1h44 da tarde, 1º de fevereiro é dia da eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Ele falava, a Câmara estará escolhendo seu novo presidente. Por que a FHC não falou que o Congresso estará escolhendo seus novos presidentes, as casas? Por que a Câmara? Será que a FHC já concebia que um impeachment pintava no horizonte? Era o sistema que se reorganizava? Porque ele vai falar mais ou menos sobre isso. Ganha ou perca o governo, as fraturas na base aliada estarão expostas. Então você para e pensa, o governo Lula atualmente, a coisa não está muito boa não, né? Você vê aí a questão da anistia, Lula entrando em campo, cobrando sua base aliada. O Lula que não trabalha pegando o telefone para cobrar ministro. Da mesma maneira, o esguicho da Operação Lava Jato respingará não só nos empresários e ex-dirigentes da Petrobras, nomeados pelos governos do PT, mas nos eventuais beneficiários da corrupção que controla o poder. A gente não tem nenhuma coisa similar no presente momento, mas você vê que começam a eclodir, né, aparecer por todos os cantos escândalos envolvendo petistas, aliados do PT e também a turma do Centrão. A falta de água e seus desdobramentos energéticos continuarão a ocupar as manchetes. Bom, tem até notícia sobre água nos últimos dias, eu nem coloquei aqui, né? Milícias, criminosos cortando água em determinadas regiões e cobrando que a população pague. Não se precisa saber muito de economia para entender que a dívida interna, na época, era nada, 3 trilhões de reais, agora está quase em 8. Estava barato. Os desequilíbrios dos balanços da Petrobras e das empresas hidrelétricas, a diminuição da arrecadação federal, o início do desemprego, especialmente nas manufaturas ou a desindustrialização,
O aumento das taxas de juros, as tarifas subindo, as metas, aqui está falando tarifa de energia, as metas de inflação sendo ultrapassadas, dão base para prognósticos negativos do crescimento da economia. Tudo isso está acontecendo no presente momento. A gente vai ver bastante na segunda parte. Tudo isso é preocupante, mas tem que ter mais, não é o que mais me preocupa. Temo especialmente duas coisas que vão se ligar numa coisa só. Havermos perdido o rumo da história e o fato da liderança nacional não perceber que a crise que se avizinha não é corriqueira. Por que não é corriqueira? A desconfiança do povo não é só da economia, é do sistema político como um todo. A eleição dos Estados Unidos... Assim, eu sempre digo que o Brasil ele é muito similar aos Estados Unidos. Se você pega a eleição dos Estados Unidos de 2016, foi uma eleição antissistema. O Trump, a figura que vem de fora, na época teve até um nome que correu bastante, o outsider. No Brasil, quem era o antissistema? Bolsonaro. E o FHC estava ali, rapaz, é contra o sistema. A crise antissistema está vindo e ela veio. Ela veio. Quando esses processos ocorrem, não vão para as manchetes de jornal. Ao entrar na madeira, o cupim é invisível. Quando percebido, a madeira já apodreceu. Quando perceberam, já era tarde demais. Bolsonaro estava eleito, não teve nem a dele que desse jeito. Porque temo havermos perdido o rumo. Porque a elite governante não se apercebeu das consequências das mudanças na ordem global. Realmente, nas mundo estava mudando. Continua vivendo no período anterior, no qual a política de substituição das importações era vital para a industrialização. Exageraram, por exemplo, ao forçar o conteúdo nacional na indústria petrolífera, excederam-se na fabricação de campeões nacionais à custa do tesouro. Aqui eu não sei se necessariamente é um problema. Para mim, o problema é a forma como isso daqui foi feito. Você criar linhas de crédito incentivo, ok. Mas você querer ajudar, né, em termos políticos, vou ajudar esse cara porque esse cara é meu amigo, e muitas vezes em esquemas envoltos em corrupção, eu acho que o problema está aí. Os resultados estão à vista, quebram-se empresas beneficiárias do BNDES, planejam-se em locais inadequados refinarias premium que acabam jogadas na vala dos projetos inconclusos, mas acabou por quê? Porque roubaram. Roubaram. Pior, quando executados, tem o custo e a corrupção multiplicados. Projetos decididos graças à vontade política do mandato no passado recente. Pela mesma cegueira para forçar a Petrobras a se apropriar do pré-sal, mudaram a lei do petróleo que dava condições à estatal de concorrer no mercado, endivinaram-na e a distanciaram da competição. Passados aí 10 anos, a Petrobras conquistou ou não conquistou o pré-sal? Foi importante a questão do pré-sal. O problema não é querer desbravar uma nova fronteira, dar um salto, né, tecnológico, forçar, porque desenvolvimento, ciência e tecnologia custam caro. O problema, gente, é a corrupção. FHC é o cara que entregou a Vale, entregou muita coisa, quebrou o monopólio da Petrobras. Então, obviamente, esse texto, FHC sempre foi um homem pró-mercado. Nomeou para o Banco Central o Armínio Fraga, que era funcionário do Soros. Inclusive a Vale, né? O Soros aí ficou muito feliz com a venda da Vale, vamos falar assim. Então o FHC, nesse ponto, você vê que ele errou feio, porque o diagnóstico está totalmente errado. Sabe, o problema... Não, o diagnóstico é tudo bem, mas o remédio não faz nenhum sentido. Mais sério ainda no longo prazo. O governo não se deu conta que os Estados Unidos estavam mudando sua política energética, apostando no gás de xisto com novas tecnologias, buscando autonomia e barateando o custo do petróleo. Bom, por que em 2015 era importante investir em gás e agora em 2025 querem impedir a todo custo de explorar qualquer tipo de combustível fóssil? Curioso, né? E aí, curioso ver o FHC falando isso, porque o FHC é realmente, sem piada nenhuma, o pai da inclusão da agenda verde no debate político institucional. Em 74, foi 74, foi 77, foi nesse período, Ulisses Guimarães solicitou para o FHC, né, ele pagou por isso, contratou o serviço do FHC para, através do SEBRAP, que foi aquele grupo que ele fundou com dinheiro da Fundação Ford, um estudo para fomentar, basicamente criar o programa de governo, né, assim, as linhas mestras que guiariam o PMDB da época.
E a FHC foi lá. E pela primeira vez aparece a questão verde e tudo mais. Então, ver a FHC falar em 2015 sobre, ó, Estados Unidos, gás de xisto, estão buscando autonomia, barateando o custo de petróleo, que, ou seja, o custo energético. Como é que um cara desse defende isso? Aqui era basicamente a crítica só por criticar. Crítica só por criticar, porque ele não tinha lugar de fala para falar isso. O governo petista apostou no petróleo de alta profundidade, que é caro. Era caro. Agora está acessível. Agora está acessível. O problema não era apostar no pré-sal. O FHC estava aqui para quê? Para entregar o pré-sal. Assim como o Lula agora está aí para entregar a margem equatorial. O problema é o roubo, corrupção. Aí vai, descontinua o etanol pela política suicida de controle dos preços da gasolina, que tornou pouco competitivo, ainda por cima, desta vez graças à ação direta de outra mandona, reduziu a tarifa de energia elétrica em momento de expansão do consumo, além de ter tomado medidas fiscais que jogaram no vermelho as hidrelétricas. No presente momento do Brasil, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do Lula, está discutindo meio que baratear a conta de energia de 60 milhões de pessoas, na canetada. Estamos de volta a 2015. Agora, todos lamentam a crise energética, a falta de competitividade da indústria manufatureira e a alta de juros. Agora também, 2025. Consequências inevitável do desmando das contas públicas, descaso com as metas de inflação, os donos do poder esqueceram-se de que havia alternativas. Como tinha alternativa, né? Não precisava ser o Lula. Não precisava ser o Lula. Mas ele tinha colocado. Na verdade, tinha que ser o Lula, né? Que era o único meio que dava para ter um pouco de votos para derrotar Bolsonaro. Que sem renovação tecnológica, os setores produtivos isolados não sobrevivem na globalização e que, se há desmandos e corrupção praticados por empresas, eles não decorrem de erros do funcionalismo da Petrobras, nem exclusivamente da ganância de empresários, mas de políticas que são de sua responsabilidade, até porque foi o governo que nomeou os diretores ora acusados de corrupção, assim como foram os partidos ligados a ele e beneficiados. Esse diagnóstico está certo. A corrupção não é culpa da estatal, é culpa dos políticos que estão a controlando. Isso é tão óbvio, devia ser óbvio. Mas a melhor parte mesmo está por vir na próxima parte. Esse aqui é só um panorama econômico que acho que vai dar direcionamento. A melhor parte é a próxima. Preocupo-me com as dificuldades que o governo enfrentará e com a perda de oportunidades históricas. Se mantido o rumo atual, o Brasil perderá um momento histórico e as gerações futuras pagarão o preço dos erros de os que hoje comandam um país, igual que a gente está vendo agora. Depois de 11 anos de contínua tentativa de desmoralização de quase tudo que meu governo fez, bem que eu poderia estar dizendo. Estão vendo? O PT beijou a cruz. Tenta praticar tudo o que negou no passado. E realmente o PT estava tentando. Ajuste fiscal. A gente está vendo arroxo. A gente não viu agora o Lula ir para cima do salário mínimo, ir para cima do BPC, ir para cima do Bolsa Família, para combater as fraudes. Que mano é combater fraude, rapaz? Não teve aí o arroxo? Um aumento expressivo da carga tributária, imposto só em cima do pobre? Meta de inflação, o PT não está tentando seguir? Não está em busca? E para tentar buscar, ele não está conseguindo alcançar, né? Você vê que ano passado a meta era 3, bateu 4,8. Ainda tem a tolerância até 4,5, bateu 4,8. E por conta da meta de inflação, né? Tá aí meio alta, a inflação meio sob descontrole, juro alto, enfim. Abertura de setores públicos aos privados e até ao capital estrangeiro, como no caso dos planos de saúde. O PT, assim, não é que o PT só criticava isso por criticar, mas em termos práticos, quando você olha para o passado, isso é o PT. Não tem diferença em termos econômicos do que o PT fez para o que o FHC fez. O FHC está criticando? Não sei nem porquê. Quanto ao apagão que nos ronda, dirão que faltou planejamento e investimento, como disseram em meu tempo. Em vez disso, procuro soluções. Aí, tudo que a gente comentou até agora é até desprezível. A joia da coroa, a cereja do bolo, são os dois últimos parágrafos do texto da FHC que envelheceram de um jeito sem igual. Sem igual. Sem igual. Sem igual. Sem igual. Mas sem igual. Nada se consertará sem uma profunda revisão do sistema político e, mais especificamente, do sistema partidário e eleitoral. Depois desse texto do FHC, na verdade, antes do texto do FHC, não tinha fundão. Antes desse texto do FHC, não tinha o fim
do financiamento privado dos partidos e a cláusula de barreira. Não tinha isso. Vocês hoje que olham para a política e você vê que se criou um caciquismo político, onde os caciques escolhem quem pode participar e quem não pode participar do jogo, e que tem os seus problemas, mas essa solução, né? Ah, beleza, já que vamos tentar evitar a corrupção e que as empresas paguem por campanhas. Você evita de um lado, mas pelo outro, está na mão dos caciques políticos escolher quem vai ter verba e quem não vai ter verba. Quem vai ter acesso ao fundão, quem não vai ter acesso ao fundão. Diante da crise, o establishment sempre tem uma oportunidade de avançar um pouquinho numa situação de concentração de poder. Que concentração de poder vai indo, até se tornar um estado totalitário. O Brasil também é totalitário hoje em dia, né? Agradeçam ao FHC. Você aí que está insatisfeito com Kassab, Valdemar, Ciro Nogueira, Baleia Rossi, que mais dos outros partidos? Quem são os caciques dos outros partidos? A gente está acompanhando até agora a briga aí dentro do PT. Enfim, quando você vê que esses homens têm um poder assim desmesurado, muitas vezes nem tem cargo, no seguinte, não tem nem mandato, né? Cargo tem, nem tem mandato. Você fala, como é possível? Agradeça ao FHC. E FHC, ele é um dos pais dessas duas medidas. Tanto do fim do financiamento privado, a ideia do fundão, como da cláusula de barreira. FHC ele queria criar no Brasil um regime muito similar aos Estados Unidos, apenas 2 partidos. E de preferência que fosse PT e PSDB. Com a base fragmentada e alimentando os que o sustentam com partes do orçamento, o governo atual não tem condições para liderar tal mudança. O governo Lula hoje tem alguma chance de tomar grandes medidas? Não tem base nenhuma. E ninguém em sã consciência acredita no sistema prevalecente. Vocês perderam a fé no sistema. Aí, diante desse diagnóstico de total caos, FHC vem com sua solução. Daí minha insistência. Ou há uma regeneração por dentro, ou o sistema se reinventa, governo e partidos reagem, alteram o que se sabe que deve ser alterado nas leis eleitorais e partidárias, ou a mudança virá de fora, o outsider, o antissistema, Jair Messias Bolsonaro vai vir. No passado, seriam golpes militares. A forma de você meio que consertar esse sistema podre, às vezes seria um golpe, dar um golpe militar, porque tá podre por dentro, vamos dar um golpe aqui, vamos assumir o poder. Não é o caso, não é desejável, nem se vê sinais. Resta, portanto, a justiça. O fim da era dos golpes militares e a solução através do poder judiciário que está acima do bem e do mal. Ele como grande fiel da balança do Estado democrático de direito. Tem uma similaridade com o que a gente vê hoje em dia? Que ela leva adiante a purga, que não se põem obstáculos insuperáveis ao juiz, aos procuradores, delegados ou à mídia, que tem ousadia de chegar até os mais altos hierarcas, desde que efetivamente culpados, que o Supremo não desluste sua tradição recente, principalmente que os políticos, dos governistas, os oposicionistas não lavem as mãos. Não deixemos a justiça só. Somos todos responsáveis perante o Brasil, ainda que desigualmente. Que cada setor político cumpra a sua parte e, em conjunto, mudemos as regras do jogo partidário eleitoral sob pena de sermos engolfados por uma crise que se mostrará maior que nós. Então, a forma de corrigir o sistema, que muitas vezes já foi um golpe no passado, era pelas mãos do judiciário. O judiciário vai lá, fazer a parte dele, combater as frutas podres, enquanto o sistema se auto-regenera, mudando leis, questões partidárias, para reencontrar o equilíbrio e tentar evitar que as forças antissistema se tornem majoritárias e eles percam total controle do país. E você vê, né, querendo ou não, quando a Dilma cai, teve um grande acordão, né? Teve um grande acordão em prol da pacificação nacional. Mas, enfim. Pegando só dar uma pincelada, que a gente está vendo aí, ele fala, não, que a justiça tem que fazer a parte dele. Começa a eclodir aí os escândalos na era do PT. Nos últimos dias, a gente tinha comentado nos últimos 2 dias, mas só para dar uma pincelada, porque agora são 2 opiniões insuspeitas. Primeiro que o Eduardo Jorge é um esquerdista.
Interessante questionamento do esquerdista Eduardo Jorge. Seria Nadine uma mulher bomba? O que Eduardo Jorge disse? Mistério. Este caso da mulher do Peru é tão absurdo que fica a dúvida se é um suicídio político do Lula ou ela é uma mulher bomba que ameaçou o antigo aliado brasileiro com coisas muito graves e ele correu com um avião para garantir o silêncio. E aí? Será que o Lula deu asilo político para ela não abrir o bico? Essa opinião também é compartilhada pelo Pablo Hortelado do Globo. Brasil exportou corrupção e importa a comunidade. Só vou ler o primeiro parágrafo e os dois últimos, pra você entender. O Hortelado primeiro começa mostrando a certa hipocrisia da esquerda, falando que muita gente se indignou quando o Trump concedeu anistia, o perdão para a turma do Capitólio. Muita gente se indignou quando o Bolsonaro deu indulto para o Daniel Silveira. Só que a maioria dessas vozes, porém, se calou. Aquele silêncio ensurdecedor quando Lula concedeu asilo, intercedeu por um salvo-conduto e enviou um avião da FAB para resgatar Nadine Heredia no Peru. Aí ele vai explicando um pouco do caso, tudo que a gente já falou nos últimos dias, por isso que eu não coloquei aqui, para no final ele falar assim, ó. Ao aceitar o pedido de asilo e ainda interceder junto à presidência do Peru, Lula mostrou, na melhor das hipóteses, falta de compostura internacional. Isso na melhor das hipóteses. Na pior, Lula protagonizou um gesto obsceno de autoproteção. Ao tentar livrar da justiça a responsável pelo Caixa 2 de uma campanha que ele próprio ajudou a financiar ilegalmente. Será que Lula está tentando se autoproteger? O que a Nadine sabe que faz o Lula, ou pode fazer o Lula tremer na base? Em entrevista à CBN, o diretor da Transparência Internacional, Bruno Brandão, resumiu o episódio com precisão. O Brasil, que exportou corrupção, agora importa a impunidade. E você vê mais uma vez, a Transparência Internacional aparecendo em algumas notícias, a gente falando bastante dela nos últimos dias. A The Economist ficou muito chateada. E é isso, Eu não acho a Transparência Internacional digna de nenhum tipo de respeito. Pelo contrário, acho que ela tinha que ser expulsa do Brasil. E ela tem que ser expulsa exatamente pelo problema que ela está sendo citada na Globo, É uma ONG globalista, que não está a serviço de um país melhor, e sim de interesses. Os mesmos interesses que o FHC sempre defendeu. Mas vamos lá. O FHC falava desse cenário caótico, econômico que o Brasil vivia lá em 2015. Vamos passar 10 anos no tempo para a gente ver como é que tá? Com falta de recursos, serviços públicos têm risco de apagão já em 2026. Não é nem 2027, viu? Pode quebrar ainda na mão do Lula. Verbas para despesas não obrigatórias devem cair de 200 bilhões para 9 bilhões até 2029, de acordo com o governo. Aí a Ana diz, rapaz, já não tem mais cinto para apertar, mas é com amor, Falta de aviso não foi. Próximo governo não terá recursos para cumprir pisos da saúde e educação. Mas como assim? Jornal Globo. Matéria de capa. Matéria de capa. Aí o Vilimil comenta, sem Bolsonaro no noticiário, Globo precisa falar do governo Lula. E não tem como falar do governo Lula sem destacar o desastre que ele é. Parabéns, Globo, você patrocina o caos que é essa gestão. E esse é um ponto que muita gente não entendeu até hoje. Gente, olha nos dias do julgamento de Bolsonaro, só se falava de Bolsonaro. Lula deu uma desaparecida. Conforme o julgamento foi ficando meio cansativo, mas só se fala do Lula de novo. Só se fala do Lula. O governo Lula só não tá pior. Porque eles ficam usando o Bolsonaro o tempo todo, o tempo inteiro, para ficar fazendo politicagem, cortina de fumaça. Os sinais preocupantes da LDO de 2026. Até Miriam Leitão já admite, o Brasil quebrou. E surpreendentemente sem culpar o Bolsonaro, É um milagre de Páscoa. A conta não fecha, mas o teatro segue. O que mudou em 10 anos? Nada. Mudou que era Dilma 2, agora é Dilma 3. E o sistema, mais uma vez, precisa se reinventar. E vocês estão vendo como o sistema vem tentando se reinventar, a busca de uma direita permitida, talvez agora vá, para tentar dar aquela pacificada, mudar tudo para não mudar nada. Porque eles sabem que do jeito que tá, num país anormal, um pouco anormal, é impossível Lula ganhar.
Mas um país como o Brasil, que é muito anormal, aí a gente fica sempre na dúvida, né? Mas em condições anormais, Lula perde. Em condições normais, é uma surra. Anormais, ele perde. Brasil é um buraco diferente. Aí vamos entender, né, um pouco mais sobre esse caos econômico que Lula colocou o Brasil. Lula confessa que deixou a situação fiscal para um próximo mandato em busca de ganhar a eleição. É nada. As estimativas para as contas públicas que o governo acaba de entregar ao Congresso recebem um pomposo nome de Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas deveriam ser tratadas como confissão. A de que nada mesmo importa além de ganhar as eleições de 26. Nisso, não há qualquer surpresa. Desde as eleições municipais do ano passado, Lula assumiu que uma deterioração modesta da política fiscal, aquele conduz no momento, incomoda muito os agentes econômicos, mas seria essencial para ganhos eleitorais. A novidade na confissão é o próprio governo assumir que o assessor estará quebrado em 2027. O que realmente impressiona na confissão batizada de LDO é o grau de distanciamento da realidade política. FHC falava que a Dilma enfrentava uma base meio quebrada, né, enfraquecida, uma crise que não conseguiria implementar as reformas e as mudanças necessárias. Lula está distante da realidade política. Por quê? Coloque-se por um momento de lado a inconsistência dos números, comportamento das despesas versus comportamento das receitas, e o que se lê na peça entregue ao Legislativo é a crença do Planalto em obter do Congresso mais arrecadação. Não há base política para isso, como não tinha em 2010, 10 anos atrás. Da mesma maneira, outra questão política subestimada é o grau de resistência social às forças encabeçadas por Lula. As dificuldades em expandir popularidade, mesmo com tanto empenho em aumentar a renda e facilitar crédito, vêm de um cansaço generalizado e não apenas consequências de episódios isolados, que pudessem contornar as vias de propaganda política. Os escândalos de corrupção, crises, né, gafes, estão se proliferando a mil. É óbvio que em qualquer lugar que a inflação atormenta a aprovação de governantes ou os torna inelegíveis na próxima disputa nas urnas, mas no caso de Lula, esse fator é apenas mais um componente de um mix pesado de desconfiança e principalmente pouca esperança de que seja capaz de traçar rumos melhores. Significa que Lula estaria fora do jogo? A confissão batizada de LDO evidencia que ele mesmo considera as eleições dificílimas. Seus adversários parecem confusos e sem grande capacidade de decisão no momento quanto à escolha de um nome para enfrentar Lula. Eu não vejo dificuldade no campo aí da direita, né? É Bolsonaro, se não for Bolsonaro, quem Bolsonaro quiser. Tá resolvido. Há um enorme potencial eleitoral nas forças de centro-direita. É porque vocês estão nessa que vocês tiraram Bolsonaro do jogo, vão conseguir emplacar o candidato de vocês, né? A centro-direita do Lienvac é o FHC. É o mesmo plano de 10 anos atrás. A escolha de seu nome, por enquanto, depende do humor de Bolsonaro e o que dizem as pesquisas sobre a popularidade de Lula. Bora ver, né? Como é que vai ser. Eu acho que por mais que o Lula derreta, eu ainda acho que o candidato que Bolsonaro apontar o dedo está no segundo turno. Será que o sistema vai conseguir reagir e colocar uma terceira via para ter um segundo turno do sistema versus Lula, ou sistema versus Bolsonaro? A observar. Projeções do governo mostram que arcabouço fiscal é insustentável, afirmam especialistas. Se você pegar o Atlas de abril de 2023, quando apresentou o arcabouço fiscal, foi abril ou maio, a própria esquerda falava que era insustentável. Estava lá o Decastro, nosso companheiro Decastro, que foi expulso do PSOL, perseguido pelo Boulos, já estava falando que era insustentável. Agora você chega em abril de 2025. Foi 2 anos. 2 anos. Dessa vez não foi 10, não. 2 anos depois você viu, estava errado, né? Envelheceu mal. As pessoas avisaram isso. Aí você vê, né? A Globo antes e depois. Como previsto por alguns, o arcabouço fiscal do Lula não se sustentou e as promessas não serão cumpridas. Tudo era apenas uma licença para gastar mais e pior. E quem vai pagar essa conta é o povo com imposto de inflação. Aí tá ali, né? Globo em 2021. Arcabouço fiscal vai compensar perdas de saúde e educação com teto de gastos, diz Haddad. Ministro não disse qual será o valor. Regra ajudou a adiar
a apresentação do novo marco para contas públicas. Houve cobrança da Globo? Não. Inclusive, o rombo começa em 2022 com a PEC do rombo, que enquanto todo mundo chamava de PEC do rombo, ou jornais mais amigáveis do consórcio chamava de PEC da transição, o jornal O Globo e a Globo, esse lixo transvestido de imprensa que na verdade é propaganda pura, chamava de PEC do Bolsa Família, para tentar pegar pela via emocional e falar que era algo bom. Aí você passa 2 anos, o governo aponta a falta de 11 bilhões para cumprir mínimos de saúde e educação no orçamento de 2027. Situação ocorre porque esses gastos sobem acima do arcabouço fiscal, né? O governo Lula mentiu ou foi incompetente? Eu acho que os dois. 10 anos depois, folha de assim, crise que a gente está vivendo, né? Mas 2 anos depois do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal está marcado para morrer. E nesse caos, onde 10 anos atrás a FHC pedia para o sistema botar a mão na consciência e tentar se reorganizar, o sistema atual parece que cresceu demais. A FHC pediu apoio, né? Justiça entre campo, faça a sua parte. A justiça está fazendo mais do que acho que a parte que ela precisava, né? E acho que subiu para a cabeça. O Supremo faz a maioria para excluir arcabouço fiscal às despesas do judiciário. Empoderaram em 2015, agora não tem mais volta, né? Só que não para por aí. No caos econômico que o país vive, saiba como o trajeto de 7 minutos pode render 10 mil a mais a juízes de Brasília que servem ao Supremo. Mudança no sistema de pagamento de diárias do Supremo institui novo benefício de 10 mil reais para todos os juízes auxiliares e instrutores da corte, inclusive para aqueles que moram em Brasília. Parece que o pessoal está... Será, gente, que tem alguma preocupação real com as questões fiscais do Brasil? Será que tem alguma preocupação real? Projeto enviado a Lula tem jabuti que restringe transparência de salários de juízes e procuradores. Isso acontece em meio a inúmeras queixas ao redor de todo o Brasil, até com a ajuda da imprensa, mostrando os super salários do judiciário. Diante dos super salários do alto funcionalismo público, o que dizem os nossos amigos liberais? Nada. Dizem nada. É que eu pensei que na verdade era essa matéria aqui já. Eu esqueci que ainda tinha essa. Para somar. Pausa. Abre o parêntese. Além de toda essa confusão, dessa falta de dinheiro, técnicos apontam brecha na LDO. Essa LDO que mostra que o dinheiro acabou. Essa LDO que mostra que o dinheiro acabou tem uma brecha para que a União banque salários em ONGs. ONG. Trata-se do parágrafo 1º do artigo 93 da LDO, que estabelece que é permitido o custeio de despesas com equipe de trabalho, inclusive pessoal próprio da organização da sociedade civil ou seus dirigentes, desde que atuem na execução de objeto pactuado, quando expressamente previstos nos planos de trabalho dos instrumentos de que tratam os parágrafos 6º e 7º. Para a área técnica, o dispositivo, uma inovação desta LDO, Lula inovando, permite que sejam pagos com recursos públicos a folha de qualquer ONG que consiga um convênio com o governo federal, inclusive seus dirigentes, além de permitir na prática a terceirização de qualquer ação pública por fora das regras do serviço público. Os técnicos afirmam ainda à CNN que o artigo permite, por exemplo, que aliados políticos de autoridades federais montem uma ONG para que possam ter a folha de pagamento paga pela União, bastando para tanto que seja apresentado um plano de trabalho. É isso. No meio de toda essa confusão, os nossos amigos liberais. Para cobrar as ONGs? Não. Cobrar responsabilidade mesmo, assim, alto salário do funcionalismo? Não. O problema é o salário mínimo. É o salário mínimo, porque a FHC disse, né? Eu podia estar aqui, rapaz, falando, né? Graças a Deus o PT tá aí fazendo o que ele reclamava. O arroxo fiscal. Mais uma vez vem o arroxo fiscal. Arroxo fiscal, gente, é punição a pobre. Arroxo no pobre. Apertem o cinto do pobre. Nunca é no andar de cima. Armínio Fraga veio aquele papo de congelar o salário mínimo. Aí eu sempre falo, aquelas pessoas são as mesmas de sempre. Armínio Fraga
Gustavo Franco, o Loyola, Pedro Malan, Pércio Arida, é sempre as mesmas pessoas sendo entrevistadas pela imprensa. E outro que eu sempre falo também, Samuel Pessoa. Lá vem o Samuel Pessoa, chapa do Armínio Fraga, de toda essa turma que coloca o Brasil no buraco nos últimos 40 anos para falar. Por que temos que congelar o valor real do salário mínimo? Aí por que o Samuel Pessoa ficou indignado? Porque o Eduardo Bueno, um cara que tem um canal, um cara extremamente raivoso, já apareceu inúmeras falas absurdas e descabidas contra a pessoa da direita. Aí ele coloca ali, o Eduardo Bueno, conhecido por Peninha, autor de excelentes livros de história do Brasil, que tem um canal de divulgação de nossa história, o canal Buenas Ideias, agrediu pesadamente Armínio Fraga, por conta da opinião que temos que congelar o valor real do salário mínimo por alguns anos. Ele foi o que? Ele bateu? Pegar um pedaço de pau e tacou na careca do Armínio? Não. Ele falou que Armínio Fraga é desprezível, repugnante, repulsivo e escroto. Isso é agressão. Aí os nossos amigos liberais vêm. Armínio é um dos melhores economistas que o país tem, ficou rico, com a carreira de muito sucesso no setor privado, né, no Banco Garantia, lá do Lema, depois com Soros. É um cara muito diferenciado, Armínio Fraga. Teve algumas passagens muito exitosas no setor público, foi um dos principais responsáveis pela construção do arcabouço da política macroeconômica, que propiciou os ganhos econômicos e sociais 8 anos da presença de Lula nos anos 2000. Hoje, além da atividade privada, dirige e financia uma organização com foco na busca de políticas públicas que melhoram a saúde pública no Brasil e outra que investiga a mobilidade social no país, entre outras inúmeras iniciativas. Difícil imaginar uma pessoa mais preocupada com o desenvolvimento econômico e social do Brasil do que Armínio Fraga. É impossível. É o maior dos brasileiros vivos. É difícil imaginar alguém mais preocupado com Armínio Fraga. Vocês conseguem imaginar, gente, alguém que se preocupe mais? É o homem que mais se preocupa com o Brasil. Eu estou emocionado. Como que a pessoa escreve isso? Como que alguém consegue ter a cara de pau de escrever isso? Armínio Fraga é o cara mais preocupado com o Brasil. Não. Vivemos uma situação fiscal gravíssima. O risco de perdermos a estabilidade de preços tão duramente construída é real, que um historiador e jornalista de relevo demonstre tanta agressividade, grosseria e intolerância, documenta que perdemos a tempo a civilidade. Essa é a preocupação dos donos do dinheiro. Nenhuma palavra sobre quem está sofrendo na pele, quem não tem dinheiro para comer, né, que consegue comprar uva, não consegue comprar carne, não consegue comprar café. É surreal, mas esse é o Brasil. Esse é o Brasil deles. É um Brasil que eu não consigo nem entender o que passa nesse Brasil, gente. Não tem uma palavra, uma cobrança, uma queixa sobre os super salários do funcionalismo. A defesa na imprensa é sempre contra medidas que podem meio que aliviar a vida dos mais pobres ou cobrando medidas para o pobre pagar a farra do dono do dinheiro. É incrível. 10 anos depois, nada mudou. Nada mudou. É o PT e o sistema trabalhando para se manter de pé. O sistema tentando se distanciar do PT. Aí tu vê aqui, ó. O grande Armínio Fraga, o homem que mais se preocupa com o Brasil. Matéria da mesma Folha de São Paulo, que o Samuel Pessoa escreve, só que de 17 de fevereiro de 1999. Risco do poder. Como outros membros da equipe, Armínio Fraga se vê obrigado a produzir prova diabólica de inocência. Ligações perigosas constrangem o governo. Na quinta da semana passada, o professor Paul Krugman, um dos mais ouvidos economistas do mundo, acusou Soros de ter ganhado dinheiro à custa da boataria que antecedeu a sexta, dia 29 de janeiro. Nela, o dólar bateu a cotação de 2,10. Segundo Krugman, Soros comprou títulos da dívida externa brasileira na baixa, provocada pelos boatos de que o governo calotearia sua dívida interna. Vendeu-os na alta, uma semana depois, quando se viu que o governo não fizera confisco algum. Quem jogou nessas cartas ganhou apenas 7 dias, pelo menos 5% do capital investido. Soros teria feito isso baseando-se em informações privilegiadas que Armínio Fraga recebera do próprio governo.
Esse é o homem mais preocupado com o Brasil. E o Samuel Pessoa é uma das pessoas mais respeitadas do Brasil quando se discute economia e macroeconomia. Ele é doutor pela USP. Não questione. Não questione. Aí o Danilo Thomas comenta, rapaz, a esquerda está entretida com esse julgamento do lumpesinato da direita, né? Fala assim, dos bolsonaristas, os peixes pequenos. Enquanto a direita tradicional, o que na nossa cabeça nem é direita, nessa turma é FHC e tudo mais, que manda no país, começa a operar o plano Milei Tropical. O que ele está chamando primeiro é aquele arroxo, né? Em cima do pobre, no caso. É o Armínio Fraga falando em congelar salário mínimo, Dilma Mendes operando para destruir a legislação trabalhista. Essas são as críticas de alguém daquela direita, aquela esquerda mais raiz, mais antiga, né? O papel do Lula é ser realmente o encantador, é ser a esquerda que a CIA gosta. Que a CIA gosta, que a UCEID gosta, a esquerda que todo globalista ama. Mas vamos continuar, que o Brasil não mudou muito não nesses 10 anos. Após anúncio de leilão, o pessoal quer proibir produção de petróleo na Amazônia. Enquanto o mundo busca energia barata, energia em abundância, enquanto a Guiana está ganhando muito dinheiro, explorando a margem equatorial, no Brasil você tem um partido político tentando proibir, por lei, a exploração de petróleo. E não é só na margem equatorial. Ivan Valente apresentou nesta quarta um projeto de lei que proíbe a exploração de petróleo em toda a região da Amazônia. O texto veta a criação de novos poços petrolíferos, tanto no território continental quanto no oceano. Segundo o pessoal, o projeto tem apoio de ONGs como Greenpeace, Observatório do Clima, WWF, Instituto Araiara, Painel Mar, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Bom, tem que falar mais alguma coisa? De todas essas ONGs, eu só faço questão de fazer um adendo extra sobre uma delas, o Observatório do Clima, que foi criada, essa ONG foi criada após uma reunião da UCEID. Quando teve os escândalos da UCEID, em fevereiro, se eu não me engano, a gente falou sobre isso. Pega lá o atrás de fevereiro, que já está disponível lá, que tu vai encontrar essa informação. Criada após a reunião da UCEID. E o projeto de lei exige ainda que o governo apresente um planejamento para desativar as plataformas de petróleo que já operam na região amazônica, realizar a recuperação ambiental das áreas afetadas e investir na transição energética. Aí, vê só, exploração de petróleo na foz da Amazônia provoca divisão no PSOL, né? Existem rachas na esquerda pelo Brasil. Ivan Valente apresentou o petróleo e o presidente do PSOL no Amapá, o ex-deputado Paulo Lemos, reagiu à iniciativa do colega e disse que Valente, apesar de ser um valoroso companheiro, está equivocado. Será que está equivocado? A gente está num momento que ou quem se diz de esquerda realmente se posiciona à esquerda, ou melhor se assumir como um funcionário do establishment, né? Um serviçal da Faria Lima, do grande capital, da alta burguesia, não sei esses termos que a esquerda adora, um vassalo do imperialismo yankee. Mas, meu Deus. Olha essas duas postagens aqui, gente. Será que o Ivan Valente ele tá equivocado? Ou será que é o Paulo Lemos que não quer enxergar o óbvio? Olha a imagem. O Ivan Valente, que é do Rio, onde a menos de 200 quilômetros da costa você tem, né, várias plataformas da Petrobras. No Rio pode, no Amapá não. Aí ele que está no Rio, ao lado do Tarcísio Mota, não quer petróleo. Lá no norte, no Rio vai ter. Aí tem a postagem do Ivan Valente, quando o escândalo da UCEID ganhou destaque no mundo inteiro e o Trump resolveu cortar o dinheiro da UCEID. Ó. Descaso! Musk e Trump querem destruir a vida do planeta, pretendem fechar a UCEID. O Ivan Valente saiu em defesa da UCEID. Ao lado você vê a Thalíria Petroni. Nacionalismo e defesa da Amazônia não combinam. Por que não combina? Eu não entendi. Primeiro, porque a Amazônia pertence a 8 países diferentes. Segundo, porque os grandes responsáveis por sua preservação são centenas de nações indígenas. A luta pela Amazônia é internacionalista e plurinacional. Companheiros e companheiras, se vocês tiverem de vocês algum resquício de nacionalismo dentro da esquerda, vocês não podem estar apoiando o Lula.
vai contra qualquer linha de racionalidade. E ele tem lá grandes imagens, né, da Alessandra Ocasio-Cortez, esquerdinha globalista, caviar lá dos Estados Unidos, do Partido Democrata, com Boulos, com a Aniele, com Erika Hilton, Samia Bonfim. Erika Hilton, a Aniele, inclusive, está meio desaparecida, né? Você não viu até agora ela falar sobre a questão do brasão, né? Porque acho que está diretamente ligada à irmã dela. Aniele, apareça, Aniele, apareça. Esse diagnóstico aqui sobre o que aconteceu no país, eu acho muito preciso e talvez passe também pelo temor do FHC. E foi como as forças antissistema se rearrumaram. O Danilo Thomas comenta o seguinte, ó, Lula causou um dano irreversível, a menos por uma geração à esquerda. Ao reduzir a política à farsa do presidencialismo de coalizão e culpar o Congresso por sua falta de projeto, disposição para mobilização e por seus conluios. Realmente, Lula não tem um projeto. Ele teve a capacidade de criar uma esquerda não apenas atomizada, mas que não acredita em mobilização. Atomizada é uma esquerda dividida em vários pequenos grupos, guetos que não se comunicam entre si, que só pensam em si mesma, um individualismo que não leva a lugar nenhum. Enfim, que não acredita em mobilização e realmente crê que tudo se resume a executivo e legislativo, que os legisladores têm um poder real e são impenetráveis à realidade. Ele está falando isso aqui em contexto. Contexto de mobilização social, cobranças. Gente, não tem mais. Lembrem no passado as greves. Lula surgiu das grandes greves do ABC. Olha a CUT. Óbvio que tinha ajuda da mortadela, né? O povo da esquerda para ir pra rua tinha ajuda da mortadela. Não tem mais mortadela. A mortadela acabou. Mas mesmo assim, né? Acabou a mobilização. Lula destruiu. Aí ele diz, ó, sendo que a mobilização que faz ou não, sendo que é a mobilização que faz ou não o legislativo. Não o contrário. Pega a pauta da anistia. A coisa está crescendo muito, por quê? Por causa da cobrança, a mobilização social, pressão de rede social, manifestação, o povo indo às ruas. E só quem está mobilizado no Brasil há uma década é o campo da direita. Do lumpesinato, né, que é os bagrezinhos, as classes mais baixas, né, o povo sem dinheiro, os bolsonaristas, a Faria Lima. A pressão que a Faria Lima faz é via lobby, né, via imprensa e de algum jeito isso aí que, enfim, né, melhor a gente nem comentar. Lula destruiu a esquerda. É muito sério isso, a conta será alta. Vai, a conta já chegou. O Brasil tem pelo menos mais uma década como importador de combustíveis fósseis. Por quê? Aumento da demanda de diesel e baixos investimentos em refino vão manter a dependência do mercado externo até 2034. Passamos 10 anos, até as refinarias lá atrás, que estavam incompletas, inacabadas, seguem inacabadas. FHC quebrou com o monopólio do refino ainda nos anos 90. A grande iniciativa privada, né, os grandes amigos liberais do mercado financeiro, ninguém resolveu construir refinaria. E o governo Lula? O governo Lula foi extremamente responsável para sucatear o que o Brasil tem e ser tão danadinho que o povo agora tem qualquer tipo de receio que o Estado tente suprir essas necessidades, porque na cabeça, se o Estado entrar, vai roubar. O povo já criou assim um asco. Esse vai ser o papel do Lula, manter o país eternamente dependente de forças internacionais. Desde que o PT existe, esse é o PT. O Brasil tem reservas, tecnologia e expertise, mas seguirá importando diesel por mais uma década, não por falta de petróleo, e sim por excesso de veto político, ideológico, ambiental. Não se trata de atraso, e sim de sabotagem institucionalizada, com selo SG, lacre do Ibama, aplauso estrangeiro. O Brasil não depende de petróleo importado, depende de coragem para romper com o servilismo verde. Aí tu tem que aguentar toda essa turma ambiental falando uma bobagens, baboseira. Ah, o Brasil, Lula, o Trump, o Seide, o petróleo. Degradação na Amazônia Legal cresce 482% em 2025. Faz algum sentido? A turma que diz que se preocupa com o meio ambiente está vendo a Amazônia ser destruída. E ninguém fala nada. A Amazônia continua a concentrar o maior foco de incêndios do país. Mas o problema é explorar mais o equatorial.
Aí tu tem que aguentar a Marina falando: a omissão dos Estados Unidos com o futuro do planeta nos obriga a trabalhar dobrado. Olha o trabalho dobrado da Marina. Só 19 dos 197 signatários do Acordo de Paris entregam documentos com proposta de redução de gases. Menos de 10%. A culpa é dos Estados Unidos? De 197 países, signatários, só 19? E a culpa é do Trump. A culpa é do Trump, Marina Silva. Atraso na meta de corte de emissões coloca em risco o acordo do clima. Mas vamos falar do Trump. Vamos falar do Trump, sobre essa era que se avizinha, essa mudança. Se eu quisesse que Powell saia, ele sairá do Fed muito rápido. Nos Estados Unidos, Trump segue aí tentando colocar em prática todo um programa, não são medidas individuais desconectadas entre si, mas Trump veio aí com realmente um pacote econômico que vai muito além de simplesmente de aumentar o PIB, dinheiro, etc. Tudo mais, passa por questões ligadas à soberania nacional, a uma retomada, né, de alguns empregos, que obviamente isso aí vai trazer. Isso está ligado à soberania nacional também, mas ele também está preocupado em aumentar, né, o dinheiro das camadas mais baixas. Não está muito preocupado inicialmente com essa turma aí que já tem muito dinheiro. Cara, tem que trazer de volta alguns empregos que remuneram melhor, como empregos industriais. E aí Trump tendo para cima do presidente do Banco Central de lá. Vale destacar que Powell já afirmou no fim do ano passado que não deixaria seu cargo e esclareceu que a lei americana não permite que a Casa Branca o pressione para deixar a presença do Fed, o Banco Central Independente. Aí o Pedro Burgos faz uma cobrança que eu acho que faz muito sentido. O Trump faz ali um tweet que ele está falando o seguinte: cara, o European Central Bank, né, o Banco Central Europeu, como esperado, ele já cortou os juros tá cortando juros pela 7ª vez. Pela 7ª vez. Enquanto isso, o Jeremy Powell não tá fazendo nada. Não dá, irmão. Ele tá falando, cara, olha só, o preço do petróleo caiu, as groceries, sei lá, comida, sabe? Comida, tomate, arroz, feijão, comida caiu. Ele fala assim, inclusive ovos. E os Estados Unidos tá ficando rico com tarifa, irmão. Já passou do tempo. E aí o Pedro Burgos diz, né? Tenho certeza que as pessoas que passaram meses defendendo a independência do Banco Central, criticando a pressão que Lula fez sobre Campos Neto, acham isso bizarro. Os economistas da Faria Lima certamente estão comentando os ataques contínuos de Trump ao Jeremy Powell, né? E esse ponto, eu acho ele bem curioso. Porque eu vejo, existem algumas diferenças, isso daqui, óbvio que existem diferenças. Primeiro, nos Estados Unidos, o que o Trump está falando, querendo ou não, são fatos concretos. São fatos concretos. Teve até aquela matéria que a gente comentou que saiu na Veja, né? Que Estados Unidos teve mês de deflação, surpreendendo economistas, surpreendendo as previsões. Os preços realmente estão baixando. Então, se a inflação está caindo, se a arrecadação está de boa, se a economia tem capacidade de se expandir e tudo mais, cara, qual é a justificativa para o Fed manter juro alto? Então o Trump está cobrando. Já no Brasil, você vê que, querendo ou não, o Banco Central estava no seu dever diante da meta de inflação que é estabelecida pelo Lula. Por que estabelecida pelo Lula? Porque ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, que dos 3 membros, um é o Campos Neto, era o Campos Neto, só que o outro era o Haddad e o outro Simone Tebet. Se o Lula quisesse aumentar a meta de inflação, pronto. Aí ele tira o argumento do Banco Central de que o juro tá alto, porque a inflação tá alta, e fala, não, pô, a média de inflação da gente é 5, 6, 7%. Não precisa colocar um juro tão alto para controlar a inflação, porque essa é a tese, baixo juro. Então, o Lula tinha as ferramentas, se ele realmente quisesse fazer alguma coisa, ele poderia ter feito. E você vê que o Trump, ele não tá pestanejando em tomar medidas que chocam o mundo. Ele vai lá e fala, irmão, agora baixa o juro. Porque isso faz parte do plano dele. O Trump quer que os juros barateiem, primeiro, porque ele vai ter que, né, emitir títulos, aí vai ter dívida que se encerra nos próximos anos, vai ter que emitir dívida de novo. Ele não quer emitir com uma taxa maior do que foi emitida no passado. E ele quer, né, crédito barato para o pessoal poder investir dentro do país. Ele quer economia de lanche. E você vê a tônica que vem sendo dada lá fora. Não aceitaremos situação que o Wall Street tenha permissão para comandar a economia. O representante do comércio dos Estados Unidos, o Greer,
disse que não será aceita uma situação em que Wall Street tenha permissão para comandar a economia do país. Segundo ele, muitas pessoas estão preocupadas com Wall Street, mas ele está preocupado com Main Street. A rua principal, o cidadão comum. E as pessoas não estão conseguindo fechar essa conta matemática da cabeça porque todo mundo quer enxergar o que está acontecendo no mundo pela simples ótica do Samuel Pessoa, do Armínio Fraga, de toda essa turma aí que, irmão, acho que eles estão seguindo por um caminho meio duvidoso. A autonomia do Banco Central terá apoio do PT, afirma Rogério Carvalho. O Banco Central no Brasil é independente. O que é que isso significa em termos práticos? Significa que quando o Bolsonaro for presidente, 1º de janeiro de 2027, ou quem Bolsonaro indicar, vai ter 2 anos de Galípolo. 2 anos de Galípolo. Tu acha que... Tu tá vendo que Por isso que tu vai entender. Por isso que eu coloquei a questão do Jeremy Powell. Se Bolsonaro vem com seu ministro da Economia, com todo um projeto macroeconômico que depende de uma política monetária que jogue em consonância, a política monetária tem que jogar junto com a política macroeconômica e o Galípolo joga contra. E aí? E as forças de mercado mandando o Bolsonaro e seu ministro da Economia se aquietar porque o Banco Central do Brasil é independente, como é os Estados Unidos. Esse já é o primeiro resultado prático. Eles agora estão querendo além da independência para autonomia financeira. Para ter autonomia financeira, tu vai ter que arrecadar dinheiro, né? Então o Banco Central vai começar a ganhar dinheiro para poder se pagar a si mesmo. O PT está apoiando. Tu vai apoiar também? Tu vai apoiar também? Tu quer entender alguma coisa prática em torno disso daí? Vamos pegar outro banco. BNDES. TCU define que BNDES não é estatal e não é estatal dependente, ou seja, tem certa autonomia, e libera salários acima do teto. Tu acha que isso aqui vai acontecer ou não? Com o Banco Central independente e autônomo. Vai ou não vai acontecer? Tu acha que isso daqui, essa medida... O Banco Central, ele não é um Banco Central, ele faz parte da política monetária do país. Como que pode ter uma independência? Não faz nenhum sentido. Mas é isso, né? A turma do Armínio Fraga vai à loucura. Aí pra você ver como o mundo tá tão louco. O Paulo Nogueira Batista Júnior, ele tava no NBR, que é o Banco dos BRICS. Petistão. O cara é petistão, esquerda lulista. Só que ele tá em choque aqui. Xi Jinping, ao Camboja, resiste ao protecionismo. Aí ele fala, rapaz, o mesmo conselho que os americanos davam quando eram competitivos. Ele tá falando que a China está nos Estados Unidos. Por quê? Porque os chineses, a quantidade de subsídio e de protecionismo e de dumping e de outras práticas para fazer com que os seus produtos sejam mais competitivos e com isso e expandindo seu parque industrial dia após dia, após dia, após dia, até se tornar a potência que se tornaram. Aí hoje, depois de décadas e de realmente ter uma infraestrutura gigantesca, hoje eles não querem mais protecionismo. Hoje eles querem livre comércio. Por quê? Porque eles subiram a escada. Eles subiram a escada, ele chuta a escada. Como é que você vai competir com eles? Então não, resista ao protecionismo. Um dos maiores protecionistas do planeta. Tá ali, né? China diz que tarifaço pode ser oportunidades sem precedentes. Ele diz que protecionismo não leva a lugar nenhum. Vindo da tua boca, Xi Jinping, parece que é até primo do Lula. É de uma hipocrisia sem tamanho. Quando você olha aqui, ó, os números, PIB dos comunas cresce 5,4% no primeiro trimestre em base anual, acima do previsto. E aí, sobre isso, olha só que curioso. Esse Avelino é um cara de direita. Ele é um cara de direita mesmo. E ele posta ali 4 imagens do nosso grande Ideias Radicais, filiado ao Partido Novo, né? Concorreu ao vereador, não venceu. Creche da China, crise nas Arábias, 9 anos atrás. A grande bolha comuna ainda não acabou. Economia chinesa à beira do colapso. Crise nos comunas, a grande bolha está tremendo. Esse cara aqui já é de esquerda, né? O Luan Gomes. E ele coloca vídeos mais recentes, tipo 1 ano atrás. A crise nos comunas, a grande bolha está tremendo. E tem vários vídeos. Na minha visão, ou as pessoas começam a realmente raciocinar que o mundo talvez seja um pouco diferente do que o que
a elite dominante do pensamento econômico no Brasil vende nos jornais nos últimos 40 anos, ou todo mundo vai ficar preso. Porque eu acho que você tem que julgar uma análise perante a realidade. E você vê que, cara, os caras estão fazendo 5% de crescimento no primeiro trimestre. Por que eles estão crescendo lá? O que é que eles fizeram? Eu acho que a conta não é difícil. Investiu em infraestrutura, investiu em energia, investiu em educação de verdade, né, curso técnico, investiu, né, plano para a indústria, crédito. Aí estão aí hoje, fazendo frente aos Estados Unidos. Então, assim, as decisões do Trump não são puramente decisões econômicas, como isso daqui, ó. Os comunas suspenderam temporariamente todas as exportações de metais e ímãs de terras raras. São componentes críticos em várias indústrias, de foguetes a geladeiras, passando por carros e drones. A suspensão vale para o mundo todo, até nova legislação ficar pronta. O país controla, em alguns casos, 90% da produção de terras raras. Mais pressão para os Estados Unidos desistirem do tarifaço. Hoje, e aí? Vai fazer o quê? O Trump está errado? O Trump está tentando retomar minimamente a soberania nacional. Tem como ter soberania nacional se tu depende de outro país para tudo isso daí? 90% da terra arrasada, assim, em alguns casos, 90%. Como é que você pode ser soberano? Sabe? No final do dia não são apenas números as coisas. Tem algo a mais. Mas no Brasil a gente fica sempre no mesmo lugar. Tinha umas coisinhas mais para comentar, mas eu deixo para depois, porque eu sei que o que eu vou comentar ia precisar pelo menos uns 15 minutos, que eu me conheço. Mas a gente fica por aqui. Você vê que passado 10 anos no tempo, o país segue sem projeto, segue sem direção, segue sem rumo, segue tomado por escândalos. Seguimos discutindo as mesmas maluquices, enquanto o mundo tenta reagir ao que está acontecendo. E você vê qual é a direção que quem, sei lá, prosperou, seguiu. Cara, é fazer o óbvio. É fazer o óbvio. Por que o óbvio no Brasil tem que ser criminalizado? Eu tô falando da questão do petróleo. É fazer o óbvio. Gente, não tem fórmula mágica, gente. Não tem fórmula mágica. É só fazer o óbvio. Não tem fórmula mágica. Tem petróleo? Explora. Tem mineral? Explora. Gerou dinheiro com isso? Tem um excedente? Pega esse excedente e tenta agora ir para uma próxima linha. Vou dar um exemplo. Pensa naquele cara que... Vamos falar do agro. O cara produz muita soja. Produz soja. Aí, todas sei lá, as plantações na região, ele já... Soja não, soja você tem como vender bastante. Vamos botar o seguinte. O cara produz tomate. Porque tomate é mais difícil de você exportar. Vamos botar hortaliça. O cara produz hortaliça. Fica mais difícil de exportar. O cara produz hortaliça, ele sabe que tem um limite. Por quê? Porque você não vai estocar hortaliça. Você não vai exportar e você também não vai vender para muito longe, porque ela estraga muito rápido. Então, vamos supor que tu conseguiu crescer e tu conseguiu dominar... Eita. Esse é um dos motivos. Espero que dê tudo bem também, que não tenha travado. Porque depois de uma hora ele meio que dá uma travada aqui no computador. Mas enfim, vamos botar o seguinte. Ele dominou tudo, toda a região. Ele tá ali mais ou menos no Mato Grosso e até no sul da... sei lá, no sudoeste. Sudoeste, é. Até no sudoeste da América do Sul ele também vende hortaliça. Ele não tem... Ele até poderia ter mais fazendas, mas ele já vende para todo mundo que ele consegue entregar hortaliça sem a hortaliça estragar. Todo brasileiro e sul-americano da região já compra desse cara. Não tem mais para onde ele ir. Ele vai fazer o quê? Não tem como ele ganhar mais dinheiro. Se esse cara agora quer ganhar mais dinheiro, ele vai ter que investir em outra coisa. Porque nem a fazenda dele, cara, não tem como, nem aumentar a produtividade vale a pena. Ele pode comprar maquinário para ficar mais fácil, ter um lucro um pouco maior, mas se ele chegar nesse ponto, tem que comprar um maquinário para coisa maior, tá, comprou. E aí? Daqui a 5, 10 acabou, assim, tá parado, não tem mais pra onde crescer. Então, chegou no limite. Quando chega nesse limite, nesse excedente, ele tem que fazer alguma coisa. Então, esse produtor rural que for muito rico, ele fala, cara, eu vou ter que abrir um novo comércio. Então, ele abre um novo comércio, investe numa nova coisa. E é o caminho. Você começa trabalhando com essas coisas, né? A indústria primária,
mineração, coisa. Gerou, chegou no topo, tá com acidente, quer ganhar mais dinheiro, pô, sei lá, velho. Aí você pode trazer agora para mineração. Ah, tava lá na mina, a gente já tá vendendo, tá chegando basicamente ali, tudo que a gente extrai de minério de ferro, já tá basicamente na capacidade máxima do mundo de transformar em aço. Para conseguir produzir mais aço, a gente tem que ter novas siderúrgicas. Então, pronto, vamos construir uma siderúrgica, vamos fazer isso, vamos refinar o material. Pô, agora a gente consegue refinar o material, fazer isso. Pô, então agora vamos pro próximo. Ah, produz lítio, então vamos produzir bateria. E começar a pensar, é o básico, é o óbvio, mas o óbvio do Brasil não acontece. Não acontece, não tem isso, não tem nenhum tipo de discussão em torno desses assuntos. A questão econômica no Brasil, como vocês podem observar, toda vez que a imprensa pauta é só falando de arroxo, 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 ou algum tipo de iniciativa de crédito que só vai cair na mão de campeão nacional. Não tem como esse país dar certo dessa forma. A gente está na mesma crise que o Brasil estava em 2015. A mesma crise. A diferença é que o dólar está muito mais alto, absurdamente mais alto. A crise institucional política brasileira está muito pior. Meu Deus do céu. Agora, por outro lado, também você tem uma população muito mais engajada e muito mais informada, né, diante de tudo que está acontecendo. Enfim. Onde isso tudo vai dar, eu não sei. O que eu sei é que eu espero muito que a direita brasileira possa olhar para experiências que estão aí acontecendo ao redor do mundo, seja na Argentina com Milei, seja em El Salvador com Bukele, seja nos Estados Unidos com Trump, seja na Itália com a Meloni. Portugal não tem direito no poder, mas olhar o que o Chega está fazendo para de lá, o Vox está fazendo na Espanha, e começar a ver assim nas experiências o que vem dando certo, e essa modificação até no discurso e proposta, falar, cara, peraí, velho, vamos aqui rever, vamos dar aqui uma reorganizada aqui no meio de campo em busca, sabe, de uma solução mais perene para esse país. Por hora é isso. Não teve nenhum play no vídeo, não teve nenhum vídeo extra, né? Então não tem que mandar nada lá no Telegram. Eu fico por aqui, amanhã estamos de volta. Nosso estúdio normal de sempre, né? Não vai estar mais essa maluquice aí que às vezes fica todo cortado meio feio. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpan.com, sem BR. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me!